Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é uma indicação do inscrito Caboclo do Sertão 3899. Desde já agradeço a sua indicação e vocês podem indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários. No início da colonização do território brasileiro, os portugueses realizavam suas ações exploratórias no litoral, onde era realizado o extrativismo do pau-brasil e os primeiros plantios de cana-de-açúcar. A geografia da terra recém-descoberta desacelerou a ação dos colonizadores, pois a Serra do Mar, uma cadeia montanhosa que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros, era recoberta por densas matas, o que dificultava a entrada dos colonizadores portugueses. No ano de 1585, o jesuíta português Fernão Cardim, tendo acompanhado o padre jesuíta Cristóvão de Gouveia de São Vicente a São Paulo, teria relatado: "O caminho é cheio de tijucos, o pior que nunca vi, e sempre íamos subindo e descendo serras altíssimas, e passando rios e caudais de águas frigidíssimas. Os rios da nova terra serviam somente como pontos de referência de localização, pois os rios possuíam poucas condições favoráveis à navegação, contendo diversas quedas d'água, corredeiras e formações rochosas, sendo considerado outro obstáculo à colonização portuguesa no interior do território brasileiro." No século XVI, após a crise da cana-de-açúcar, houve a descoberta de ouro e pedras preciosas no território brasileiro. Então Portugal promovia e estimulava expedições no interior do Brasil, com o objetivo de expandir o seu território, as chamadas entradas. As bandeiras eram explorações particulares, organizadas pelos bandeirantes, sertanistas que usavam seus próprios recursos na busca de metais e pedras preciosas, além de capturar indígenas para vendê-los como mão de obra escrava e encontrar escravos fugidos. Os bandeirantes tinham como ponto de partida as cidades de São Vicente e São Paulo. Eles avançavam por meio de rios, entre eles o rio Tietê. As expedições eram direcionadas para Mato Grosso, Goiás e o estado de Minas Gerais, especialmente onde tinham aldeias indígenas, com o objetivo de realizar a captura dos nativos. Os bandeirantes vagavam por muitos anos por matas e sertões, sem ter o conhecimento de astronomia e geografia para guiá-los, pois eles procuravam o limite do Brasil, que era o rio Paraná, estabelecido pelo navegador português Pero Lopes de Souza no ano de 1531. Antes de surgirem os primeiros aldeamentos na bacia do Rio da Prata, os paulistas já percorriam o sertão com o objetivo de prender e vender indígenas como um meio para manter sua subsistência. No ano de 1632, aconteceu uma grande captura de indígenas da tribo Guaranis, realizada pelos bandeirantes. Os bandeirantes voltaram ao Paranapanema e levaram consigo para São Paulo os remanescentes dos indígenas da vila do Espírito Santo. Nessa ocasião, a maioria dos indígenas guaranis já haviam sido enviadas para as missões do sul. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Com o passar do tempo, as principais atividades dos bandeirantes se modificaram e eles passaram a combater missões jesuítas, quilombos, além de realizar expedições de abastecimento, principalmente para as regiões do Centro-Oeste. Durante o período de atuação dos bandeirantes, existiram diferentes tipos de bandeiras, cada uma com um objetivo específico. A bandeira de apresamento visava a captura e escravização de indígenas, apesar que a escravização dos nativos fosse proibida pela legislação colonial. Os bandeirantes exploravam a brecha que permitia a escravização dos indígenas em caso de guerra justa, quando os indígenas enfrentavam os colonizadores.
Esse tipo de bandeira ocasionou os ataques às missões jesuítas e ao extermínio de diversas tribos nativas. A bandeira de mineração, ou também chamada bandeira de prospecção, tinha o objetivo de encontrar ouro e pedras preciosas. Os bandeirantes exploravam a falta de conhecimento da coroa portuguesa sobre a presença desses recursos preciosos no Brasil para evitar o pagamento de impostos. A bandeira de contratação tinha a função de destruir povos nativos considerados hostis e de capturar negros escravizados que fugiam para viver em quilombos. Já o comércio de monções tinha o objetivo de dar suporte às novas regiões que estavam sendo colonizadas. No momento em que a mineração floresceu, às margens do rio Cuiabá, nasceu ali um arraial onde foram construídas casas, igrejas, estabelecimentos pequenos para o comércio, tornando-se necessário regularizar o abastecimento, pois seus habitantes estavam ocupados somente com a mineração. O comércio de monções abastecia os novos povoados com roupas, bebidas, medicamentos, ferramentas de trabalho e alimentos, o que favoreceu o crescimento das futuras cidades. Os primeiros bandeirantes partiram de São Paulo em busca de metais preciosos como ouro, prata e pedras preciosas, como diamantes e esmeraldas, que eram as mais valorizadas. O primeiro achado desses materiais aconteceu em Minas Gerais, de onde foi extraída grande quantidade de ouro e diamantes, o que favoreceu o progresso da região, principalmente na área urbana, em especial em Vila Rica, na cidade de Ouro Preto, e nas vilas Mariana, Congonhas do Campo e Sabará. Quando não encontravam metais ou pedras preciosas, os bandeirantes passaram a lucrar com a captura de indígenas. Eles eram vendidos no litoral como escravos, sendo utilizados como mão de obra nas fazendas dos senhores paulistanos. Mesmo após a proibição da escravidão indígena pela coroa, os nativos continuaram a ser capturados e comercializados pelos bandeirantes. Os principais bandeirantes foram Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Veiga, Domingos Jorge Velho, Fernão Dias Paz, Jerônimo Leitão e Manuel Borba Gato. Eles lideraram as expedições, deixando um legado controverso, enquanto contribuíram para a descoberta de riquezas e a expansão territorial no Brasil. Suas ações frequentemente resultaram na escravização de indígenas e no genocídio de suas comunidades. Muitos nativos foram reduzidos à servidão e descaracterizados de sua identidade cultural. Também foram dizimados, tanto pela violência que sofriam por parte de seus raptores, como pelo contágio de doenças, pelas quais seus organismos não eram imunes. A atuação dos bandeirantes teve sua importância na exploração do interior do território brasileiro. Suas ações também contribuíram na manutenção da economia da colônia. Porém, essa manutenção foi realizada por meio da captura de indígenas, que eram usados como mão de obra para a agricultura, principalmente cana-de-açúcar. Os bandeirantes também estavam associados com a descoberta de metais e pedras preciosas em vários pontos da colônia brasileira. A descoberta de materiais preciosos marcaram o papel do Brasil no conjunto do Império Português ao longo do século XVIII. Os bandeirantes também atuaram contra os quilombos, comunidades compostas de africanos e seus descendentes que fugiam da escravidão. As expedições dos bandeirantes nos quilombos tinham o objetivo de aniquilar as comunidades quilombolas no nordeste do Brasil, no século XVII. O bandeirante Domingos Jorge Velho ficou conhecido por ter destruído o quilombo dos Palmares no ano de 1694. Domingos Jorge Velho esteve à frente de inúmeros confrontos contra os quilombolas entre os anos de 1692 a 1694. Após se estabelecerem nas capitanias de Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina com os seus descendentes, as atividades dos bandeirantes iniciou seu período de declínio, o que culminou no encerramento de suas atividades.
Ainda assim, a imagem do bandeirante foi reestruturada de forma positiva como alternativa da elite paulista de se firmar no poder político. As honrarias aos bandeirantes ganhou maior força no século XIX, quando a elite da província de São Paulo tinha o interesse de firmar-se no cenário político. A economia crescente da cafeicultura progredia, mas a elite paulista ainda não detinha destaque político. Nesse contexto, surge a exaltação da figura dos bandeirantes, tornando a imagem dos bandeirantes em seres mitológicos, afirmando que suas ações eram um ato de heroísmo nacional. Com o surgimento da República no ano de 1889, a imagem dos bandeirantes não foi alterada para manter o poderio da elite paulista, que continuava enaltecendo seu passado histórico, esquecendo das atrocidades cometidas aos povos indígenas. Por um lado, os bandeirantes eram retratados como desbravadores do Brasil. A historiografia da época enaltecia os bandeirantes, os considerando responsáveis por mapear e conquistar extensas regiões no interior do Brasil. Dessa forma, os bandeirantes eram vistos como desbravadores destemidos que enfrentaram inúmeros perigos e desafios em terras desconhecidas em busca de riquezas escondidas. Desse modo, se criou uma imagem de bravura e heroísmo em torno dos bandeirantes. Por outro lado, por meio de estudos aprofundados de historiadores, revelou que as atividades realizadas pelos bandeirantes ocasionaram impactos negativos, como a escravização e o genocídio de vários povos nativos, além de destruírem comunidades quilombolas. Desse modo, a figura dos bandeirantes passou por uma transformação significativa, passando a ser questionada e revisada sobre o seu legado na história do Brasil. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!